Então, esse artigo do Bernardo, ele faz referência a um mal da nossa contemporaneidade, que até os tradicionalistas reacionários apontam com pertinência, eles estão certos em contestar isso, que é o exagero que se atribuiu à subjetividade. O que eu acho, o que eu quero se impõe à realidade. E isso, sem dúvida nenhuma, se aplica ao caso do bebê reborn. A gente tem coisas, são bonecos. Se você quer tratar um boneco, o que na verdade significaria dizer consertar um boneco quebrado, porque o boneco não fica doente, pelo amor de Deus, né? Se você quer tratar um boneco, você leva um boneco numa loja para ele ser consertado. A nossa subjetividade por cima da realidade, sem dúvida, isso leva a uma série de problemas, uma série de patologias da contemporaneidade. Começa com pessoas que são homens dizendo que são mulheres. E as pessoas têm que aceitar que eles são mulheres. Você tem que concordar, você tem que aceitar isso, você tem que se render à narrativa que aquela pessoa constrói sobre ela mesma. Daí as pessoas começam a chamar de casamento relações com desenhos animados, relações com bichinho de pelúcia. E agora elas começam a chamar de paternidade a relação com um boneco. Essa que é sem dúvida, o excesso, o ponto extremo a que chegou essa patologia contemporânea do excesso de poder conferido à subjetividade. E aí eu tenho que dar uma visão liberal desse problema. Tá? A gente está aqui representando a mensagem liberal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os tradicionalistas reacionários, os autoritários, eles estão corretos quando eles apontam, naturalmente, a insanidade desses comportamentos, dessas posturas. Agora, um liberal dirá para você que você tem que combater essa insanidade, você tem que combater essa loucura com um combate cultural. É uma luta cultural, é uma luta de raciocínio, uma luta de persuasão, uma luta de convencimento. Se dois homens, se duas pessoas adultas, dois seres humanos adultos, dois indivíduos adultos, querem, por qualquer motivo que seja, dentro da casa deles, tratar um boneco como se fosse um ser humano, né? Eles, obviamente, eles são loucos, obviamente, eles estão perturbados, obviamente, eles estão descolados da realidade, mas eles não estão violando a minha vida, nem a minha liberdade, nem a minha propriedade, apenas por fazerem isso. Atenção para esse detalhe, apenas por fazerem isso. Então, obviamente, eu não vou sair por aí defendendo qualquer tipo de interdição física das pessoas por esse tipo de comportamento esquizofrênico, de comportamento lunático. Mas, a partir do momento em que esses papais de bebês reborn começam a levar as suas crianças, que não são crianças, para serem tratadas em fila de hospital no SUS, a partir do momento em que isso acontece, já passa a haver uma violação dos direitos fundamentais dos outros indivíduos da sociedade, porque existem pessoas naquela mesma fila esperando para serem atendidas de fato, porque elas de fato ficam doentes, elas de fato morrem, elas de fato precisam de medicações, elas não são coisas, elas não são bonecos. Então, quando essa patologia começa a perturbar a vida dos outros, e a gente pode, evidentemente, entrar aqui numa discussão liberal e libertária. Nem todos os liberais e libertários têm a mesma visão sobre a saúde pública. É um tema que divide opiniões. Né? Você vai ter os anarcocapitalistas que vão defender a eliminação completa do Estado. Se você for um anarcocapitalista, você é contra a existência de qualquer tipo de serviço de saúde prestado pelo Estado. Um liberal clássico, não. Ele admite que exista um serviço de saúde em que o Estado tem algum papel, pode ser um papel de gerência direta ou, preferencialmente, como dirão os economistas, por exemplo, da Escola de Chicago, o Milton Friedman, um grande nome que defende essa tese, você pode fazer uma atuação indireta do Estado através do voucher. O Estado oferece às pessoas o recurso diretamente para as pessoas escolherem consumir o serviço de saúde que elas desejarem. Ok, você pode ter diferentes opiniões sobre isso, mas a realidade brasileira hoje, como o nosso Estado funciona, de acordo com o que a nossa Constituição determina, como as nossas instituições operam, nós temos uma saúde estatal, nós temos um serviço de saúde oferecido pelo Estado, tanto do ponto de vista das pessoas terem acesso a ele, quanto da própria gerência, é estatal, são hospitais estatais, hospitais públicos. E o SUS é o sistema de saúde que vige no país, que é mantido
com os impostos de todos os brasileiros. Nós pagamos por esse serviço e, portanto, em teoria, nós temos o direito a esse serviço. E quando esse serviço é perturbado pela loucura dos outros, os nossos direitos estão sendo, consequentemente, por tabela, perturbados. E nós não podemos admitir isso. Aí passa a ser o bebê reborn um caso de polícia. Porque se esse pessoal lunático leva essas coisas para serem tratadas na fila, prejudicando as pessoas que estão esperando para serem atendidas, a coisa já ultrapassa a esfera privada, já ultrapassa os domínios do seu soberano lar, já passa a afetar os outros cidadãos. E isso a gente não pode admitir. E como liberal, não há contradição nenhuma em a gente defender que essas pessoas sejam devidamente tratadas como criminosas, que é o que elas estão sendo. Eles também estão usando o judiciário. Como é que tu vê isso? Briga por guarda, por pensão, tirando espaço de crianças da vara da família que realmente estão precisando, por exemplo, serem afastadas de lares negligentes, pais sofrendo com afastamento de filho, tá lutando para conseguir ver os filhos, tá tirando vaga dessas pessoas para discutir guarda compartilhada de bebê reborn. Como é que tu vê isso? É o mesmo raciocínio, Camila, são coisas. Você pode ter discussões legais sobre a posse de bens. O bebê reborn não é um bebê, ele é um bem, ele é uma coisa que aquelas pessoas têm. Então, ele deveria estar dentro da discussão de posse de coisas, de domínio de coisas. Não pode estar atrapalhando discussões no campo da família, porque não existe humanidade naquele objeto. Ele é um objeto, nada mais do que isso. Então, o mesmo raciocínio se aplica. Você não pode perturbar o direito das famílias de serem atendidas numa vara de família, numa questão de família, quando você está falando de um objeto que não sequer ele tem vida orgânica. Ele sequer é um animal, ele é inferior a um animal porque ele é só uma coisa. Você não pode fazer uma comparação como essa e ficar perturbando o departamento alheio.